Olá, eu sou a professora Maria Madalena Esteves. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês em mais uma aula da CPP Humanidades. Hoje vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais ele tem que ter certas características para ser assim considerados. Então não é qualquer direito que é fundamental, apenas os que apresentam essas características. Primeiro, ele tem que ter um caráter histórico. O direito fundamental ele vem sempre de construção histórica, de fatos que vão acontecendo na humanidade, que revelam uma importância a ponto de determinar que aquele direito não pode mais retroagir. É uma conquista histórica da sociedade. Segunda característica, eles são universais, eles se aplicam em regra a qualquer pessoa. E se não for possível aplicar a todas as pessoas, pelo menos ao maior número de pessoas possíveis. E é aí que se diferencia dos direitos humanos, porque os direitos humanos eles transcendem as fronteiras, eles são mundiais. E os direitos fundamentais eles são previstos dentro de determinado território soberano. Então, dentro de um Estado-nação, determinados direitos fundamentais são reconhecidos e por isso são válidos naquele território. Relatividade, eles prevalecem, devem prevalecer sempre, mas eles têm uma certa margem de conformação com outros direitos fundamentais também. Então, por exemplo, um que a gente tem debatido bastante é a liberdade de expressão. Até que ponto a gente tem uma liberdade de expressão? Até o ponto em que nós não ferimos o direito à intimidade, à privacidade, à dignidade, à imagem de outra pessoa. Então, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, o direito à privacidade, à vida privada e a imagem, a honra também são direitos fundamentais que devem ser respeitados e por isso eles não podem colidir. Então, de certa forma, se a pessoa, por exemplo, tiver uma vida pública, de certa forma a privacidade dela fica um pouco relativizada. E se a pessoa tiver na sua liberdade de expressão ultrapassando esse limite do bom senso, a sua liberdade de expressão também pode ser relativizada. Máxima efetividade. Sempre que a gente tiver dúvida na interpretação de um direito fundamental, ele deve ser interpretado de modo a favorecer ao máximo os seus destinatários, que somos todos nós na sociedade. Eles concorrem, ou seja, um não exclui o outro. Como eu falei lá na relatividade, eles podem ter uma certa margem de ponderação, adequação para conviverem. Então, eles são concorrentes, mas um não exclui o outro. Eles são irrenunciáveis, então mesmo que você não exerça, por exemplo, o direito à vida, você não pode renunciá-la. Então significa que você não pode praticar atos como eutanásia, por exemplo, porque a vida é irrenunciável. Eles são também imprescritíveis, ainda que você não exerça, no momento que você quiser exercer, você pode, como por exemplo, o direito à filiação. Se você não tem, por exemplo, um pai no registro de nascimento, mas você sabe quem é, no momento que você quiser, você poderá procurá-lo. E aí o que pode prescrever são aspectos patrimoniais referentes a esse direito. Mas o direito fundamental à filiação, esse nunca prescreverá. Inalienáveis, eles também não podem ser vendidos ou cedidos onerosamente. Por exemplo, a integridade do corpo humano. A gente não pode negociar nossos órgãos, nossas células. São aspectos do nosso patrimônio que são irrenunciáveis e inalienáveis. E esses direitos fundamentais, a gente pode cobrar os exercícios deles tanto em relação ao Estado quanto em relação à sociedade, ou seja, tanto nas relações de direito público, nos quais a gente age como cidadão, quanto nas relações privadas, quando a gente age como igual com os nossos vizinhos, as pessoas com quem a gente negocia no nosso dia a dia, na nossa família. Então, de certa forma, quando um direito é reconhecido como fundamental, a gente pode exercê-los tanto
em relação ao Estado quanto em relação à sociedade. Em termos de competência, com essa aula nesta CPP, o que nós queremos ajudá-los a desenvolver. A partir do momento que você conhece os seus direitos fundamentais, você pode, enfim, exercê-los e também respeitar os direitos fundamentais alheios. Então, na sua prática profissional, é importante sempre que você saiba que existem limites que não podem ser ultrapassados, porque senão você pode invadir a esfera de direito do outro, como o exemplo que eu falei aqui, da liberdade de expressão, da privacidade, da imagem, da honra. Então, todos esses direitos são fundamentais e por isso devem ser respeitados. É isso aí, agradeço a participação e até a próxima.